Saíram os dados da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil. E essa é a única pesquisa que avalia os hábitos de leitura da população brasileira no âmbito nacional, avalia todos os estados da federação. E a parte da hora também é que é uma pesquisa que é feita periodicamente e usa uma metodologia da Unesco. Então esse é o tipo de metodologia que é utilizada em várias pesquisas em vários países diferentes e a gente consegue comparar os dados da população brasileira com a população de outros países. Mas as notícias boas acabam aí. Acho que vocês viram em outros portais e outros influenciadores falando que pela primeira vez desde que a pesquisa é realizada, nós tivemos menos pessoas que leem livros do que pessoas que não leem livros no Brasil. Sim, a gente que sempre acha que o brasileiro é um povo que não lê, pela primeira vez de fato nós tivemos mais não leitores do que leitores no nosso país. Para a pesquisa, a definição de um leitor é aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro de qualquer gênero, seja impresso ou digital, pelo menos nos últimos 3 meses. Então é uma definição bastante abrangente do que é ser um leitor ou não. Mesmo que pode ter sido qualquer tipo de livro que a pessoa leu. Pode ter sido um livro técnico, um livro didático, pode ter sido só a Bíblia, que a pessoa lê a vida toda e daqui nesse curto período de 3 meses antes, ela lê um trechinho e tudo bem, a pessoa já é leitora assim. E ainda assim, desde 2019, que foi a última vez que a pesquisa foi realizada, nós perdemos 6.700.000 leitores. E esses são dados que podem parecer ruins, mas quando a gente vai ver com mais detalhes, 47% da população são de leitores, mas só 27% da população conseguiu ler o livro inteiro nos últimos 3 meses. E aí pode parecer ingenuidade da minha parte, mas eu achava que estava acontecendo justamente o contrário. Eu até já falei em outros vídeos aqui desse canal de como vem sendo reportado pela grande mídia o aumento das vendas de livros nos últimos anos, principalmente desde o isolamento da pandemia pra cá, de como eventos literários vêm sendo mais cheios, influenciadores nas redes sociais estão falando mais sobre isso. Mas essa pode ser uma das questões também de como a gente tá vivendo nas book redes uma bolha, que a gente acaba tendo a falsa impressão de que tem muitos leitores porque a gente tá sempre tendo contato com as pessoas que estão lendo. Mas para além dessa verdade nua, crua e cruel, eu quero trazer uns outros dados que essa pesquisa apontou também. Primeiro, então, falando um pouco da pesquisa em geral. Ela teve uma amostra total de 5.504 participantes, o que é bastante gente. E essa amostra é representativa e é equivalente ao perfil sociodemográfico da população brasileira. Foram incluídas pessoas de todos os estados da federação, como eu falei, em 208 cidades, e essas entrevistas foram feitas pessoalmente. E foram incluídas pessoas de 5 anos ou mais, então a gente tem um público bastante amplo para entender esses hábitos de leitura da população. E com isso agora, então, a gente sabe que o brasileiro lê em média 3,94. Dá pra gente arredondar para 4 livros no ano. E isso dentre todas as pessoas. Entre os leitores é uma média de 7,9 ou 8 livros no ano. E aí sobre os leitores eu quero apontar também o protagonismo feminino nesse universo literário. As mulheres são a maioria dos leitores, elas também são a maioria das pessoas que influenciam outras pessoas a serem leitores, então só por isso elas já movimentam bastante esse universo literário. E curiosamente, esse ano as mulheres estão lendo mais livros do que homens. As mulheres sempre foram a maioria dos leitores, mas nos últimos 2 anos os homens estavam lendo maior quantidade de livros do que as mulheres. E aí a gente pode falar de vários fatores sociais do porquê as mulheres têm menos tempo ou menos energia para ler livros do que homens. Mas isso vai revertir desse ano. Além delas estarem movimentando muito mais esse mercado literário, elas também estão lendo mais livros do que eles. Mas aí de entender que esses fatores sociais para diminuir a quantidade de leituras das mulheres acabam impactando não só elas, como a população em geral também. Nessa pesquisa eles perguntaram por que as pessoas não estão lendo. Por que quando você quer ler mais livros, você não está lendo eles? E a esmagadora maioria das respostas foi: porque eu não tive tempo. E sim, esse é um fator muito importante para muitas pessoas. A gente faz muitas coisas no nosso dia, a gente trabalha, estuda, cuida da casa, cuida dos filhos, às vezes não tem tempo nem para fazer tudo isso, que dirá ter tempo de sobra para fazer outras coisas de lazer. Mas aí eles também perguntaram para as pessoas como que elas gastam o tempo livre que elas têm. E a esmagadora maioria das pessoas respondeu que gasta o tempo livre mexendo no celular, na internet e nas redes sociais. Mesmo que tenhamos 47% de leitores do Brasil, só 20% das pessoas respondeu que gasta o tempo livre delas lendo livros. Nossa, tempo livre lendo livros foi trava a língua aqui, mas ok. E não é assim, querendo ser a tia véia que vai demonizar o uso de celulares e redes sociais, mas o fato é que eles estão tomando bastante tempo das nossas vidas. Eu acho que não só eu senti isso muito fortemente nos últimos tempos, mas é uma coisa que nós, como sociedade, estamos entendendo mais mesmo. O celular tomou muito espaço das nossas vidas. O ponto, eu diria, até um pouco perigoso, de que mais pessoas falaram que gastam tempo livre no celular, redes sociais, internet, blá blá blá, do que saindo com os amigos e com os familiares delas. Sim, você pode se conectar com seus amigos pelo celular, pelas redes sociais, mas, gente, não vai ser a mesma coisa. Saia de casa, vá pra rua, veja pessoas. E eu também não tô aqui querendo diminuir muitos fatores do porquê as pessoas não leem. Perguntando sobre as dificuldades que as pessoas têm pra ler, muitas delas responderam não ter paciência, o que também tá um pouco ligado com a ansiedade das redes sociais. Mas 36% delas relataram alguma dificuldade na habilidade pra ler. Isso tá muito implicado no nível de escolaridade, na qualidade da educação que a gente tem no nosso país, que tem
tem dificuldade para formar leitores. E sim, esse é um fator relevante para ser levado em consideração, mas aqui nesse vídeo eu quero trazer um pouco mais pro lado de onde é factível da gente operar. Não que não seja factível da gente operar no nível de educação nacional brasileira, a gente elege representantes a cada 4 anos, então sim, a gente pode operar ainda que indiretamente nesse sentido. Mas trazendo um pouco mais pro âmbito de onde a gente tá falando aqui, pode parecer fácil e até óbvio pra gente que tá acostumado a consumir o conteúdo literário na internet, mas a gente precisa entender mais esse lugar do celular e das redes sociais como também um potencializador para a leitura dos brasileiros. Afinal, na internet e nas redes sociais é o lugar onde as pessoas mais têm contato com conteúdo literário e mais fazem leitura de literatura que não nos livros. E mesmo que na população em geral, os influenciadores literários da internet não tenham tanto impacto na influência da leitura das pessoas, entre os leitores e principalmente em determinadas faixas etárias, nós ainda temos bastante impacto na vida literária desse pessoal. Tanto indicando as leituras que elas vão fazer, como também iniciando elas no universo literário. E de como a gente pode usar esse espaço não só para aumentar a quantidade de leitores, mas também influenciar a motivação e a vontade de ler livros. De novo, dados: 47% da população são de leitores, mas só 43% leram livro por vontade própria nos últimos 3 meses. Isso é influenciado também pelo tipo de educação que a gente tem, que muitas vezes as pessoas começam a ler por causa da escola, começam a ler por obrigação dela mesma, o que pode influenciar um pouco algumas pessoas leem livros mais como dever do que como lazer, mas também o parênteses de como tem na escola um potencial para a criação de leitores. Tanto é que, de fato, as maiores taxas de leitores são entre as crianças e adolescentes, e a quantidade de livros lidos vai caindo ao longo dos anos. Quando se é criança e adolescente, de fato você gosta de ler, você lê bastante, mas o nosso estilo de vida, que quando você vai virando adulto, você vai se ocupando com mais e mais coisas, você vai diminuindo o espaço que as leituras têm. E aí também de como o capitalismo sempre vem dizendo pra gente que tudo que a gente pode fazer tem que ser ligado ao trabalho e à produtividade. Então nada disso de ler só porque você gosta, isso não vai te trazer dinheiro nem emprego. E aí de tentar entender também como a gente pode usar essas plataformas, redes sociais que também estão na mão dos adultos para poder trazer outros significados para a leitura. A maioria das pessoas justamente disse que tem como referência nos livros uma fonte de conhecimento, de crescimento e desenvolvimento pessoal. Mas aqui nas redes sociais a gente pode trazer justamente o outro lado da moeda, que são os livros como uma fonte de prazer, de lazer, de divertimento, distração, e de como na vida adulta a gente vem tendo cada vez menos fontes disso ou espaço para isso na nossa vida. Então dá para trazer aqui o livro e a literatura como uma dessas fontes. Que sim, eu vou ficar batendo na tecla de que isso é importante. Você precisa de prazer, de lazer, de descanso, diversão. A vida não é só trabalhar até o esgotamento. Até porque essa pesquisa também acabou trazendo muitos dos benefícios da leitura, que essa prática de lazer pode ter pra sua vida. As pessoas que são leitoras fazem mais atividades no tempo livre do que as pessoas que não são leitoras. E nisso a gente pode incluir o consumo de várias outras formas de cultura e outras fontes de informação. O que não só aumenta o senso crítico das pessoas, como também traz mais bagagem de conhecimento pra elas. Em tempos que o senso crítico tá tão em falta e que as pessoas acabam acreditando em coisas que simplesmente não existem, isso só mostra mais uma vez como é importante aumentar o número de leitores na nossa população. Então, independente do motivo que leva as pessoas para ler os livros, a gente volta pro ponto do começo do vídeo de como é importante e é necessário a gente aumentar o nível de leitores na nossa população. E para além disso, foi muito discutido também durante a apresentação dos dados sobre a importância da qualidade dessa leitura também. É claro que se a gente quer só aumentar o número de leitores, a gente pode só sair publicando um monte de livro que vai ser muito fácil de ler, as pessoas vão consumir um monte, mas que vai estar cheio de merda ali. Então vale a pena simplesmente aumentar o número de leitores se as pessoas vão estar tendo um consumo horrível de cultura? O livro, ele tem uma questão não só intelectual, mas cultural, artística, que é muito relevante, que a gente tem que prestar atenção para ter um equilíbrio bastante importante da quantidade com a qualidade desse material também. Então essa é uma discussão que não é simples, não é fácil da gente fazer e que principalmente precisa ter a articulação de várias instituições para a gente conseguir observar esse cenário. Eu achei bastante interessante que durante a apresentação teve a fala de um representante do Ministério da Cultura. Ele falou do empenho que eles tiveram com o Plano Nacional de Livro e Leitura, que foi feito 20 anos atrás, e da atual Agenda Nacional de Leitura e Escrita, que engloba também o novo Plano Nacional de Livre Leitura. Então tem movimentos também do governo nacional para observar esse quadro e tentar trabalhar em cima para melhorar esse cenário. E aí, falando aqui como alguém que estuda os hábitos de leitura da população e que se propõe a falar aqui nas redes sociais sobre esse tema, eu acho que esse é um tema para todos nós, como população, como nação, prestarmos atenção nesse tema e trabalharmos individualmente e coletivamente para tentar melhorar esse cenário.